Agora sim, bora lá. Operações com raízes. Até agora a gente estava vendo como a gente calcula uma raiz por aproximação, como a gente simplifica uma raiz, e aí tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Uma delas é que, se eu fiz uma simplificação de uma raiz, por exemplo, aqui a raiz de 20. Fui lá, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1, o 2 consegue sair, o 5 não. Eu posso fazer adição e subtração envolvendo essas raízes. Mas é igual nos monômios. A gente viu isso no ano passado na C20. Eu só posso somar coisas iguais. Eu não posso somar chinelo com abacate. Certo? Então, só podemos somar. Quantas vezes eu já disse isso para vocês? Somar e subtrair coisas iguais. Então, se eu tenho 2 raízes de 5 e vou somar com 8 raízes de 5, eu posso somar 2 raízes de 5 mais 8 raízes de 5, 2 chinelos mais 8 chinelos, dá 10 chinelos. E não muda, continua sendo raízes de 5. Certo? Se eu tenho, vou apagar aqui essa lembrança da aula passada. Se eu tenho, letra B, 17 raízes de 2 menos 20 raízes de 2, eu tenho 17, eu devo 20, eu fico devendo 3 raízes de 2. A adição e subtração ela só vai acontecer se essas raízes forem, se esses irracionais tiverem a parte de raiz igual. Se for diferente, 2 raízes de 3 mais 2 raízes de 5, eu não tenho nada para fazer. São 2 raízes de 3 mais 2 raízes de 5. Porque elas são coisas diferentes. A não ser que me digam que é para eu fazer aproximado. Aí eu vou ter que ver quanto é aproximado a raiz de 3, quanto é aproximado a raiz de 5, mas isso não é para agora. Para agora o que nos preocupa é isso. Dá ou não dá? Como é que os caras podem complicar a minha vida aqui? Ah, tem como complicar a vida? Tem, claro que tem. Ele pode fazer o seguinte, ó. Dizer raiz de 45 mais... 45 eu escrevi 49, desculpa. Raiz de 45 mais a raiz de 5. Então, senhor, mas qual é a complicação, hein? Não tem nada de diferente. Não dá para fazer diferente. Antes de dizer que é diferente, decompõe. 45. Dá por 3, dá 15. Dá por 3, dá 5. Dá por 5, dá 1. Sai o 3, fica o 5. Ai, 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 olha aqui. 3 raízes de 5 mais raiz de 5. Se eu tenho 3 raízes de 5 mais uma raiz de 5, eu tenho então 4 raízes de 5.
Tá? Então, adição e subtração. Só podemos somar e subtrair coisas iguais. Se forem raízes iguais, eu posso somar. Se não forem raízes iguais, eu não posso somar. Mas antes de dizer que elas não são iguais, eu tenho que fazer uma decomposição para ver se elas realmente não são iguais. Claro, ainda tem o último exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Eu pego raiz de 25 menos raiz de 9. Ai, não dá para fazer. Dá sim, gente. Olha só. 25 é um quadrado. Raiz de 25 é 5. 9 é um quadrado. Raiz de 9 é 3. Ele só está perguntando quanto é 5 menos 3, que é 2. Tá? Então, cuidado. Antes de dizer que não dá, simplifica para ver. Se não der pra, se na simplificação ficar diferente, não dá mesmo. Agora, se já está igual ou na simplificação ficar igual, resolve. Certinho? Adição e subtração tá barbada? Vou fazer o seguinte. Pausa. Copia. Eu vou apagar e colocar uma atividadezinha para vocês. Ou deixa... De repente... Não. Vou botar a atividadezinha. Aí depois falo da multiplicação e divisão. E... boto uma atividadezinha, assim, uma de cada vez. E aí vocês mandam as fotos depois pra mim, tá? Pausa aí. Bora então? Ali, pessoal. Atividade 1, calcule simplificando quando possível. Então eu tenho aqui 7 raiz de 7 mais 8 raiz de 7. Dá, não dá, quanto dá? 7 raiz de 8 mais 8 raiz de 7. Dá, não dá, quanto dá? 15 raiz de 3 menos 6 raiz de 3. Mesma coisa. Raiz de 27 menos raiz de 12. Raiz de 100 menos raiz de 36. Raiz de 32 menos raiz de 12. 12 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Tá? Faz a fotinho, guarda, me manda as fotos de todas as atividades dessa aula lá pelo Cortex para poder corrigir o conceito e a presença de vocês. Certinho? Pausa para copiar, faz com calma. Quando vocês voltarem, eu vou começar multiplicação e divisão. Turma, olha só, fiz uma besteirada aqui. Me dei conta agora, olhando o tempo de gravação. Eu achei que eu estava gravando uma fala toda que eu fiz, toda bonitinha, inicial para vocês, não estava. Mas tudo bem. Duas coisas importantes que eu preciso dizer para vocês. Então eu vou repetir essas duas coisas. Não sei se vai sair tão bonitinho quanto da primeira vez, mas vou. Tá? Primeira. Por que as aulas de vocês, né, o pessoal da C31, tem menos aulas de matemática no aplicativo lá no Cortex e elas são mais longas? Pelo seguinte, todas as outras turmas têm 2 períodos, 1 período, 1 período. Então eu gravo uma aula valendo por 2 períodos, uma valendo por 1, uma valendo por 1. E vocês, no horário de vocês, têm 2 períodos num dia, 2 períodos no outro. Então eu tenho que gravar a aula que valha por 2 períodos e que valha por 2 períodos. Aí acaba ficando uma aula mais extensa, com mais atividade, mais pesada de fazer. Então peço desculpa para vocês, mas a gente não tem como fazer diferente. São ordens da prefeitura, tem que sair assim, tá? Tem que estar valendo por 2 períodos. Segundo, eu já contei isso num vídeo para a C20 e vou falar isso para vocês também. Eu moro num prédio de apartamentos, são apartamentos pequenininhos aqui, tal, tem a caixinha de correio lá na frente. Eu desci para dar uma olhada nas minhas correspondências, ver se tinha conta para pagar. E aí, quando eu estava passando, tinha uma gurizadinha ali no pátio, uns com máscara, outros sem. E eles estavam pegando no WhatsApp
as respostas de uma atividade de um professor, que por um acaso era de matemática, eu ouvi eles falando, que um colega fez, passou para todo mundo estava copiando para bater as fotos para mandar para o professor. Não era da nossa escola, era de outra escola, mas deu para ver o que estava acontecendo, assim. E aí eu pensei, vou falar com os meus alunos, porque assim, é óbvio que isso vai acontecer, que alguém vai pedir, que alguém vai fazer e vai mandar para alguém. É óbvio, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, tá? Mas, num momento como esse que a gente está vivendo, de uma pandemia, eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem. Quem é que está se dando pior? Quem é que está perdendo? Quem são os primeiros a perder emprego? Quem são os primeiros a ficar sem renda? Quem são os primeiros a passar trabalho? Vocês acham que é a galera que ralou, que estudou, que fez uma faculdade, que tem um emprego massa, que pode estar trabalhando em casa, home office, o cara é 4? Ou é a galera peão que não está podendo ir trabalhar de vendedor porque a loja está fechada? Pensa nisso. Vocês vão investir em estudar, aprender para fazer uma faculdade, para ser alguma coisa, ou vocês vão pegar a cópia de quem tá se puxando e era isso. Pensem em vocês, no futuro de vocês. Se acontecer uma coisa dessas de novo, daqui 10 anos, daqui 15 anos, quem vocês vão ser? Tá? Bora! Multiplicação e divisão quando eu tenho raízes. A gente também viu isso no ano passado. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Então, primeira multiplicação. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho lá raiz de 3 vezes raiz de 5. Quando eu estou multiplicando, eu multiplico o que está fora com o que está fora, o que está dentro com o que está dentro. Aqui, quem está fora é 1. Não vou me preocupar. Vou me preocupar só com quem está dentro. Raiz de 3 vezes raiz de 5 é a raiz de 3 vezes 5. Que é a raiz de 15. Tá? Quando eu chego no final, eu tenho que ver se dá para fazer decomposição. Mas vamos esperar para ver aqui, tá? 15 não vai ter porque é 3 vezes 5. 3, 5, 5, 1. Certinho? Vou mostrar um que tem a decomposição, então. Raiz de 6 vezes raiz de 10. Então, é a raiz de 6 vezes 10. Que é a raiz de 60. Tá, e 60 tem decomposição? Vamos ver. Por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Sai o 2 e fica o 3 vezes 5, que é 15. Ok? E se tiver número do lado de fora, Sor? Beleza, vamos lá. 3 raiz de 7 vezes 2 raiz de 5. Eu vou fazer quem está fora, 3 vezes 2. E quem está dentro? 7 vezes 5. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5, 35. Que não tem decomposição, porque é primo vezes primo. Ó. Dá por 5, dá 7, dá por 7, dá 1. Barbadinha? Multiplicação? Tá. Que eu repeti 1000 vezes para vocês e 1000 vezes teve gente rateou ano passado. O seguinte, se eu tiver raiz de 5 vezes raiz de 5, eu posso dizer diretamente que é 5 fora da raiz. Por quê? Quanto é que é a raiz de 5 vezes raiz de 5? 5 vezes 5? 25. E quanto é a raiz de 25? 5.
sempre que eu tenho uma raiz quadrada vezes ela mesma, raiz quadrada vezes ela mesma, o resultado é o número fora da raiz. Ah, não vou lembrar disso, então faço completo. Mas eu preciso, daqui a pouco, a próxima aula, eu vou precisar que vocês lembrem disso. Raiz vezes ela mesma, número fora da raiz. Vou precisar. Não sei como a gente vai resolver, mas tenta fazer um esforço. Dá-lhe pause, copia, vou mostrar a divisão. Olha lá, pessoal. Divisão. Uma raiz dividida por outra. Podia estar escrito assim também, né? Raiz de 50 dividido pela raiz de 2. Tá? Botei na forma de fração porque é o mais comum. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar se dá para dividir. 50 dividido por 2. 25. Raiz de 25 é 5. Testa se dá para dividir. Se der para dividir, beleza. Ah, e se não fosse sair da raiz, não tem problema. Vou até botar um que não sai da raiz. Aqui no E. Aqui. Se liga que às vezes nem tem uma divisão. Os caras só meteram coisa que já tem raiz, ó. Raiz do 4, quem é? 2. Raiz do 100, quem é? 10. 2 e 10, dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por 2. E 5. Mas se não der para tirar direto, 18 não tem raiz exata. 32 não tem raiz exata. Coloca tudo dentro da mesma raiz. 18 e 32. Vê se dá para simplificar. 18 e 32 dá para simplificar? Os dois dá para dividir por 2. 9 e 16. 9 e 16. Quem é a raiz do 9? 3. Quem é a raiz do 16? 4. Vamos mudar isso aqui. Raiz de 3, raiz de 9. Olha só, raiz de 9 a gente sabe que tem 3. Raiz de 3, não. Acabou. Tá? Acabou. Não tem o que fazer. Porque tem um número na raiz e um número fora da raiz. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa que... Mais ou menos não, é exatamente a mesma coisa que 1/3 da raiz de 3. Tá? A gente não vai pensar nisso agora. Só nisso. Se tiver como sair da raiz, tira da raiz. Se for só o de cima, tem uma jogada, mas é a próxima aula. Aqui, raiz de 32, raiz de 4. Beleza? Raiz de 4 dá para sair. Raiz de 32 dá para simplificar. Olha só. Vou fazer tudo junto. 32 dividido por 4 é 8. E a raiz do 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Sai um 2, fica um 2. Sai um 2, fica um 2. 2 raiz de 2. A divisão, eu vou ter que ficar de olho, atento, para ver se dá para dividir, se não dá para tirar direto, se dá para simplificar,
Se não dá para simplificar, mas uma observação. Se por um acaso acontecer o seguinte, raiz de 4 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, não acabou. Se ficar raiz embaixo, não acabou. Se ficar raiz embaixo, é a próxima aula. Tá? Pause. Copia. Eu vou botar uma última atividade simplinha. E aí a gente vai ficar liberado dessa aula e já vai para a próxima. Turma, exercíciozinho 2 para matar esta aula. Atividade 2, resolver. Raiz de 6 vezes raiz de 5. Multiplicação, dá, não dá. O que tem que fazer? Raiz de 10 vezes raiz de 15. Lembra de testar se dá para simplificar. 2 raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. 3 raiz de 3 vezes 4 raiz de 6. Lembra sempre de testar. Raiz de 9 dividido por raiz de 4. Raiz de 27 dividido por raiz de 12. Raiz de 24 dividido por raiz de 2. Coloca aí, faz, resolve, bate a fotinha, manda lá no Cortex, que eu corrijo, lanço a presença de vocês e tá valendo. Tá? Próxima aula a gente vai ver o que acontece quando a raiz fica embaixo. Quando sobra a raiz embaixo, aquela observação que eu mostrei para vocês. Tá? Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Olha o pause. Copia. Fui.